Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de comunicação e oratória para você que tem medo de falar em público, medo de se expressar, não conseguiu ainda colocar a sua mensagem aqui na internet porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, medo do julgamento. Sejam todos muito bem-vindos, já vão fazendo a pergunta de vocês, trazendo a pergunta de vocês aqui. Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação. Eu ajudo diversos profissionais a destravarem a sua fala, falar com confiança, tirar esse medo de se comunicar, para que você consiga transmitir a sua mensagem, seja aqui no digital ou no presencial. Então já vai fazendo a sua pergunta, ó, qual a sua maior dificuldade na comunicação? O que te atrapalha mais de falar em público? O que hoje te impede de se expressar? Essa é a nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que é feriadão, dia do trabalhador, e eu estou aqui trabalhando. Eu já vou fazendo a pergunta de vocês, e eu quero começar essa nossa live com uma frase. Eu nem ia começar desse jeito aqui, mas eu vi essa frase que eu trouxe um dia para uma das lives aqui e eu quero começar falando desse jeito. Você não pode deixar o seu sonho na mão dos outros. Olha o que eu vou repetir. Você não pode deixar seus sonhos nas mãos dos outros. Boa tarde, me considero uma ex-gaga, mas ainda falo muito rápido com medo de gaguejar. Fica aí, Elba. Já te explico o que está acontecendo aí com você. Prestem bem atenção, galera. O que eu quero dizer com você não pode deixar seus sonhos nas mãos dos outros? Todas as vezes que você não procura se comunicar com confiança, todas as vezes que você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, você tem medo de se expressar e não consegue colocar a sua voz em jogo, você está deixando seus sonhos nas mãos das pessoas, nas mãos de outras pessoas. Sabe quando você tem uma excelente ideia, mas não consegue comunicar essa ideia? Aí vai outra pessoa menos capacitada que você e fala. E você perde a oportunidade. Perdendo a oportunidade, você está deixando seus sonhos nas mãos dos outros. Elba, essa questão que você fez a pergunta aqui, que você se considera uma ex-gaga, só que ainda fala muito rápido e com medo de gaguejar. Eu vou te explicar aqui brevemente o que está acontecendo com você. Você está passando pelo sequestro das emoções. O sequestro das emoções é quando o seu emocional rouba a sua razão, tira a sua concentração e você foca apenas na catástrofe. E como você fala muito rápido e tem medo de gaguejar, o que pode ser? Você está com medo do erro, medo de uma catástrofe acontecer, e isso faz com que o seu cérebro fique focado muito mais no medo, fique focado muito mais na catástrofe. Se o cérebro está focado na catástrofe, ele não vai ter concentração para você falar bem em público. E tem um outro ponto. Você falar rápido por alguns motivos, um deles pode ser ansiedade. Me diz aqui, Elba, se você é muito ansiosa. Fala aqui se você é muito ansiosa. Se você for dominada pela ansiedade, você vai falar muito rápido. E essa ansiedade, ela pode vir também, porque como você está com medo de errar e você não quer passar por uma vergonha, o cérebro tenta acelerar seu processo de fala para que você termine aquela exposição. Quanto mais rápido você termina, mais você evita qualquer erro. Só que nesse processo de falar rápido, vomitar as informações para que você saia daquele lugar, isso daí faz com que você fique tropeçando nas palavras. Quem fala muito rápido e tem ansiedade prejudica a dicção, não projeta bem a voz, pode gaguejar, tropeçar nas palavras e pode perder a linha de raciocínio. Então, o que você precisa cuidar? Você tem que transformar a sua mentalidade hoje para falar em público e enxergar falar em público como uma oportunidade. Se você enxerga como uma ameaça, isso vai te atrapalhar, porque para você o tempo inteiro falar em público é como se você estivesse sendo julgada constantemente. O tempo inteiro você está sendo julgada pelas pessoas, é uma sentença mortal. E cada vez que o cérebro trata a arte de falar em público como uma ameaça, você vai passar por essas situações e outras também, como sudorese, taquicardia, esquecimento, que é aquele temido branco. Você precisa transformar o falar em público como uma oportunidade. Quanto mais você enxerga como uma ameaça, mais você vai ficar sentindo esse medo, mais você vai acelerar sua fala, porque o cérebro quer que imediatamente você termine a sua discussão, o que você está falando. E olha só, eu começo a tropeçar nas palavras. Eu preciso aprender a gostar do momento. Por exemplo, eu estou agora aqui com vocês e eu estou amando estar aqui. Eu estou curtindo o processo. Eu estou curtindo o processo de comunicar com você, de transferir uma ideia que eu tenho para você, um conhecimento que eu tenho para você. Se eu estou curtindo esse processo, você concorda que eu não quero sair daqui?
O cérebro não quer sair de um lugar que é confortável. Ele ama lugares confortáveis. Se para mim é confortável falar, se eu vejo como uma grande oportunidade e é confortável estar aqui compartilhando conhecimento, eu não vou acelerar a minha fala. Eu não vou me desesperar. Eu não vou embora daqui porque eu gosto disso. Seu cérebro não está acostumado a enxergar a arte de falar em público como uma grande oportunidade e um prazer. É necessário você fazer esse exercício, enxergar como uma oportunidade, um prazer para você, porque aí ele vai querer vivenciar esse momento constantemente. Entende o jogo? É como você percebe também a situação. Galera, eu posso ensinar diversas técnicas de comunicação e oratória aqui para vocês. Se vocês não ensinam, não treinam o cérebro de vocês para enxergar o falar em público, se expressar em público como algo bom, algo maravilhoso e algo gostoso de se fazer, o cérebro sempre vai querer fugir. Porque ele não quer se atormentar. O cérebro não quer estar num ambiente ou em um comportamento onde é uma ameaça constante. Se você pensa que falar em público é catastrófico, que as pessoas estão ali para te julgar, te condenar, falar mal de você, e você vai passar alguma vergonha, isso é uma ameaça constante para o cérebro, ele não quer isso. Ameaça constante, ele vai fugir. Agora, se for algo bom, poxa, falar é tão bom, comunicar minhas ideias é tão bom, é tão prazeroso, o cérebro vai internalizando aquilo. Poxa, se é prazeroso, se é bom, eu vou ficar ali. Tá entendendo, Elba, o jogo? Eu preciso exercitar o jogo mental. Não tem como fugir, galera. Hoje, não sei se foi hoje. Não, não foi hoje não. Foi algumas semanas atrás aí. Eu até comentei num podcast. Eu tenho um podcast que é um áudio, tá lá no Spotify. Se chama Fala Rony, o nome do meu podcast. E ali eu compartilho pensamentos, ideias, conselhos, algo sobre mentalidade. E teve um dos episódios que eu comentei a respeito desse ponto de como a gente enxerga as oportunidades ou ameaças. O modo como eu comunico, o modo como eu projeto as situações, as circunstâncias, isso vai modelar o meu comportamento ao falar em público. Repito aqui, enxergou como uma ameaça, o cérebro vai fugir. Enxergou como uma oportunidade, o cérebro vai curtir. Até combinou. Vamos fazendo a pergunta de vocês aí. Deixa eu ver aqui. O que mais? Tem mais alguma pergunta? A Geisa falou interessante. Eu sou nutricionista e tenho muita dificuldade para falar. Passar o que eu sei, ainda mais em vídeos. Daniele, tá por aí ainda? Me diz aí, fala assim, estou, professor? E galera, se eu pulei a pergunta de alguém, faz a pergunta de novo, tá bom? Deixa eu ver, sonho em fazer oratória. Elba, bora pro meu treinamento. Olha, acho lindo a comunicação. Sempre admirei quem tem o poder da palavra. E isso é um poder. Vamos chamar assim. Comunicação é poder, viu, Alba? Você está certo. É um poder, mas não é dom. Se fosse dom, eu não estaria aqui. Não sei se é a sua primeira vez na minha live ou não, mas eu sempre conto que eu tinha muito medo de falar em público. Eu vomitava antes de falar em público, não conseguia me expressar, esquecia o tempo inteiro aquilo que eu ia dizer, não tinha linha de raciocínio clara, não tinha uma boa postura confiante, eu não era nada convincente e hoje eu falo desse jeito. E porque eu entendi que comunicação, além de ser um grande poder, não era um dom, era treino. Só que muitas pessoas não estão dispostas ao treino. Aí eu quero te fazer esse convite, porque você falou que tem esse sonho, sonha em fazer oratória, clica no link da bio, entra no meu desafio de comunicação para você destravar a sua comunicação em até 4 semanas, em 4 pilares, aprender técnicas incríveis de comunicação e oratória para você organizar o pensamento, controlar as emoções, falar de maneira convincente e ter uma linguagem corporal confiante. São 4 pilares que você vai passar no meu desafio. Se você quiser, o link está disponível na bio. Deixa eu ver o que mais. Vou entrando aí, galera. Acabei de começar a live. Exatamente, você descreveu muito bem. E, galera, não é que eu estou acompanhando a vida de vocês, mas existe um padrão. Existe um padrão para as pessoas ansiosas, um padrão para as pessoas que sentem taquicardia, sudorese, nervosismo para falar. E esse padrão, ele começa pelas percepções, viu? A percepção que você tem sobre pessoas, anote isso daí. A percepção que você tem sobre pessoas, ambientes e sobre si mesmo afeta a sua comunicação. Ah, um ponto que eu falei ali sobre o meu podcast. Eu lembrei agora o principal ponto que eu queria dizer aqui. Teve algo num dos áudios do meu podcast que eu falei assim:
que além dessa visão que você tem sobre você, tem um ponto que você precisa observar muito, que são essas percepções e as provas que eu dou para o universo sobre aquilo que eu quero. Eu acredito que foi até o primeiro episódio que eu falei sobre isso. Qual é a pequena prova que você dá para o universo de que quer melhorar sua comunicação? Poxa, eu tenho o sonho de me comunicar bem, eu tenho o sonho de falar bem. Mas você prova isso para o universo? Eu conto até a história do seguinte. Eu sempre tive o sonho de ter um carro de marca, um carro, uma Land Rover. Eu gosto muito da marca Peugeot também, não sei nem se eu posso estar falando o nome de marcas aqui, mas eu gosto muito dessas marcas. Eu sempre fiquei assim, eu vou ter esses carros do meu sonho, eu terei esses carros. Só que eu não dava uma pequena prova de que eu queria ter um carro, que é dirigir, galera. Eu preciso dar pequenas provas. Como é que eu vou, como é que eu vou querer desejar um carro se eu nem dirijo? Se eu não aprendo a dirigir? Como é que eu quero isso? Não existe prova. Então eu precisei provar para o universo de que eu queria de verdade isso, de que eu queria dirigir um carro grande, um carro de marca, começando primeiro por vencer o meu medo de dirigir. E eu faço isso como? Indo a uma escola, aprendendo a dirigir, pegando a carteira de motorista e depois dirigindo o carro e comprando o carro que eu quero. Você precisa de pequenas provas, demonstrar pequenas provas para o universo de que você quer algo. Tem muita gente que fala assim, ó, eu tenho o sonho de me comunicar, o sonho de falar bem em público, de ser autoconfiante, mas cadê a prova? Eu volto a falar aqui para vocês, porque eu tenho repetido muito isso nas últimas semanas. E antes, pessoal, quando eu comecei a minha carreira como professor de oratória e comunicação, eu vivia dizendo assim: comunicação é para todo mundo. Todo mundo pode se comunicar bem. Hoje eu não tenho essa visão e vou explicar para vocês a minha nova visão. Comunicar-se bem não é para todo mundo. Mas calma, não sai da live. Não fica achando que é dom, não. Comunicar-se bem não é para todo mundo. Não porque é dom, não é dom. Não porque é impossível, não é impossível. Pode ser um pouco difícil para uns ou para outros, mas não é impossível. Não é por causa disso. É porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Você está disposta? Está disposto a pagar o preço para se comunicar bem? O preço é o seguinte: exposição, diminuição do ego, vencer o medo do julgamento. Errar, você precisa errar. Vocês acham que a minha primeira aula de oratória, a minha primeira palestra em público, a minha primeira exposição em público foram perfeitas, galera? Não foi perfeito. Mas eu precisei ter a disposição de pegar meu ego, meu orgulho, a minha soberba, a minha preservação excessiva de imagem, colocar ali no lixo, amassar, jogar fora e começar a me expor. Eu precisei errar. Se você não tem vontade de errar, se você tem medo de errar diante das pessoas, se o seu ego, preservando demais a sua imagem, não permite que você se exponha, como é que você vai se comunicar bem? Como é que você vai ser um grande comunicador, uma grande comunicadora, se você não aparece, se você não liga a câmera? Professor, eu tenho muita dificuldade de falar diante das câmeras. Pega a câmera e começa a aparecer. Ah, professor, não é tão fácil assim. Pessoal, me diz o seguinte: o que é fácil nessa vida? O que é fácil se for grandioso para você? O que é maravilhoso, grandioso de se conquistar que é fácil? Não é. Pode no início parecer muito difícil, pode doer muito no teu ego você ter que se expor e errar, mas você precisa fazer isso. Se você me pergunta assim, qual é a melhor maneira de eu falar bem em público? Adivinha, se expondo em público. Professor, qual é a melhor maneira de eu destravar aqui diante das câmeras, eu pegar meu celular, começar a gravar, começar a falar para as pessoas aqui do meu celular? Qual é a melhor maneira de fazer? Fazendo. Qual é a melhor maneira de você falar bem diante das câmeras? Ligando a câmera, se expondo. No início você não precisa se expor para milhares de pessoas, mas treine em casa. Pega a sua câmera. Gente, tem um passarinho que ele fica bem em cima do meu teto, viu? E tem dias que ele quer fazer a live junto comigo. Eu liguei aqui a redução de ruídos, mas às vezes pode aparecer ele cantando por aí, tá? E ele é bem escandaloso. Tô ouvindo ele daqui, não sei se está atrapalhando aí. Qual é a melhor maneira? Eu quero destravar diante das câmeras. Começa a pegar a sua câmera e gravar só para você. Finge que você está fazendo uma live, finge que você vai gravar um vídeo e enviar para as pessoas e começa a treinar.
Depois você faz uma exposição de 1 minuto numa live aqui na internet, grava um vídeo de 30 segundos, depois de 1 minuto, depois de 2 minutos, e vai fazendo exposição gradativa. A melhor maneira de você falar bem em público é falando em público. A melhor maneira de você falar bem diante das câmeras é falando diante das câmeras e se expondo. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando mais. Eu não tenho medo de falar em público, mas em vídeo não consigo. Olha só, galera. Peraí, deixa eu só subir aqui, porque eu não sei se eu pulei alguém, tá? E se eu pulei alguém, faz a pergunta novamente. Peraí. Se eu pulei alguém, faz a pergunta de novo. Sim, muito ansiosa. A ansiedade me deixa ofegante. Pronto. Elba, primeira missão para você. Você vai ter que começar a diminuir sua ansiedade. Fazer exercícios para diminuição da ansiedade. E um desses exercícios é a respiração diafragmática. Respirações profundas antes de você fazer qualquer exposição. Você pode fazer a 4-7-8, a 4-4-4, que é inspira 4, segura 4 segundos, solta 4 segundos. Faz isso 3 vezes. Você precisa fazer exercícios para diminuir a ansiedade, porque essa ansiedade ela vai causar a sua gagueira, o nervosismo, a trava quando você vai falar e até mesmo o esquecimento, viu? Então tem que diminuir a ansiedade. Eu sou muito comunicativa, mas em público eu tenho vergonha e erro tudo, fico apavorada. Célia, acredito até que você está falando sobre esse ponto aqui, que é quando você se comunica no A1, não é? Me diz aí, quando é no A1 você é muito comunicativa, fala bem, puxa assunto com as pessoas, conversa, só que em público você tem vergonha e erra tudo, por quê? Vou te explicar. Quando você está conversando com as pessoas, quando você está ali batendo papo com elas, que você é boa nisso, você não sente muito julgamento, porque você fala, outra pessoa fala. Agora, quando é em público, precisa de uma estrutura. E como você não está acostumado com essa estrutura e só você falando, porque em público é você falando, é você conduzindo o público e meio que você está à prova ali, sendo pondo à prova para interagir com as pessoas. E aí você enxerga isso como uma ameaça. Você acredita que isso é péssimo para as pessoas estão te julgando ali constantemente, você está pondo à prova a sua o seu profissionalismo, a sua identidade, está pondo à prova a sua capacidade. E aí vem todo esse medo do julgamento e por isso que você erra. Você acabou de falar aqui, ó, fico apavorada. Pois é. É porque quando você vai conversar com os outros, não ativa em você esse medo do julgamento, esse medo de que as pessoas estão te avaliando. Agora, quando você vai falar diante das pessoas, que é você conduzindo o público, você tem medo de que as pessoas te condenem, te julguem, medo que você erre, começa a vir a síndrome do perfeccionismo, síndrome do holofote, que é você a síndrome do holofote é quando você se coloca tanto num pedestal, num holofote, que as pessoas estão o tempo inteiro olhando só os teus defeitos e os teus erros. E isso é uma percepção distorcida. Deixa eu ver o que mais. Eu não tenho medo de falar, mas em vídeo eu não consigo. Vitrine da Sil, deixa eu te falar. Sil, vou te chamar de Sil aqui, tá? Ô Sil, essa questão também acontece muito. Tem gente que já se habituou a falar na internet. Ah, já estou acostumada. Eu pego a minha câmera aqui, não tem ninguém me julgando, me condenando. Eu pego e faço a gravação. Tanto que é muito interessante que tem gente que trabalha na internet que ela consegue do quarto dela, do escritório, ela consegue pegar a câmera e começar a gravar. Só que se tiver muita gente ao redor, umas 5 pessoas estranhas ali, ela já fica meio tímida de pegar a câmera e começar a falar. Por isso até que eu falo para vocês aqui, ó, quem quer destravar na internet, pega a sua câmera, liga, faz uma live do shopping. Vai num shopping popular ali, pega a sua câmera e começa a fazer uma live dali, no meio das pessoas, para que você destrave. Eu vou até marcar um dia, uma data. Eu já estou prometendo isso daqui tem um tempo, eu tenho que organizar. Eu vou marcar um dia para eu ir num shopping mais próximo aqui da minha casa e fazer uma live de lá para vocês. Porque se o professor fala para vocês fazerem, o professor tem que fazer também. Mas façam isso. Essa sua questão aqui, ó, não tem medo de falar em público, mas em vídeo não consegue. Existem os dois pontos. Presta bem atenção aqui, Sil. Tem gente que já está acostumada com presencial. A pessoa fala bem no presencial, ela já tem costume, já fez exposições, ela gosta de sentir o público ali próximo, ela gosta de sentir que tem as interações, que as pessoas estão olhando para ela, perceber as pessoas. Agora, na internet, ela não se encontra. E ela não se encontra, primeiro, porque ela tem medo desse julgamento das pessoas, é um medo mais amplo, e ela também não consegue ainda encontrar a naturalidade dela porque ela nunca fez.
Deixa eu falar agora para você, Sil. Presta bem atenção aqui. Eu vou te falar de mim. Eu era professor de oratória e comunicação só do presencial. Eu dava aula numa escola presencial. Eu nunca tinha feito vídeos para a internet, nunca tinha feito lives aqui para a internet. E também o Instagram ainda estava começando a bombar. E o tempo inteiro eu fugindo, eu ficava dizendo a seguinte mentira assim para mim: quem é que vai querer ficar vendo vídeo ou então live de comunicação e oratória? As pessoas não querem isso não, as pessoas só querem dancinha, só querem entretenimento e eu ficava fugindo. Eu não tinha o hábito, eu já era professor de oratória, mas não tinha o hábito. Aí eu comecei a me posicionar aqui na internet, eu peguei a câmera e comecei a gravar. Foi um desastre. Mesmo eu sendo professor de oratória, eu não tinha o hábito. Então não era natural. Eu não consegui encontrar a minha naturalidade da sala de aula aqui. E o que eu fiz? Eu já sabendo que oratória é treino, oratória é repetição, eu comecei a fazer. Mesmo que no início fosse antinatural, eu era muito robótico. Eu ficava assim: olá pessoal, eu vou falar para vocês de oratória e comunicação. Bem robótico. Sil, eu era bem robótico. Mas comecei a fazer. Eu sabia que um dia eu ia encontrar esse meu jeito aqui de tanto eu repetir. E pronto, hoje eu já estou mais natural, já converso bem mais natural com as pessoas. Eu ligo aqui a câmera. Muitas vezes eu tenho um roteiro aqui, outras vezes não. Só ligo a câmera para puxar um papo aqui com vocês e já fiquei mais natural. E cada vez que você se expõe, você fica melhor. Só que no início você precisa aturar essa falta de naturalidade. Começa a gravar, vai por mim. Pega a sua câmera e grava do jeito que dá agora, do jeito que você consegue agora. Mesmo que ainda não seja o seu melhor, mesmo que ainda não seja o natural, você sinta que não está natural, comece. Porque todo mundo que você admira hoje na internet começaram e começaram mal, viu? Não começaram bem, não. Quando você faz a comparação da pessoa do hoje com 7 anos atrás, sabe essa galera que começou aqui na internet quando tudo era mato? O Whindersson Nunes, algum influenciador que você conhece que começou lá 7, 10 anos atrás. Pega o primeiro vídeo dessa pessoa 10 anos atrás. Irreconhecível. A pessoa era mais robótica. A pessoa não tinha naturalidade. E hoje tem naturalidade porque ela ficou 7 anos fazendo. Ela ficou 10 anos fazendo. E eu também. Eu já estou aqui há um bom tempo na internet e agora já encontrei mais a minha naturalidade, meu jeito de falar com vocês na internet. Mas por pura repetição, galera. É fazer. É estar disposto a meter a cara e fazer. Eu sei que pode parecer clichê. Ah, mas você está falando óbvio. Mas é o óbvio que a gente ignora. Como é que vocês querem ficar bons? Ah, eu quero ser muito bom na internet. Mas se você não aparece na internet. Ah, eu quero ficar muito bom gravando vídeo. Mas você não grava vídeos. Ah, eu quero ficar muito bom em lives. Mas você não liga a câmera para fazer uma mísera live. Como é que você vai ficar bom? Não tem como. Deixa eu ver aqui. Então, para você, Sil, você não consegue em vídeos? Começa a fazer. Do jeito que dá agora. Do jeito que consegue agora. No início, você nem precisa aparecer na internet. Basta você gravar só para você. Pega sua câmera, finge que você está na internet e grava. Você vai gravar um vídeo por dia durante 7 dias. Um vídeo por dia. E você vai fingir que você está na internet. Vai pegar o vídeo, vai gravar e vai fazer um vídeo por dia. Depois você vai começar a fazer essa exposição aqui na internet. Bloqueia todo mundo que você conhece. É a minha orientação, viu? Bloqueia todo mundo que você conhece e aí começa a fazer essa exposição. Por que, professor? Porque você vai ter vergonha. No início você vai ter muita vergonha de que algum conhecido te veja. E é normal. Então bloqueia para que você não tenha esse bloqueio das pessoas que você conhece e bota a cara. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. Gente, deixa eu ver aqui. Eu ainda estou tentando encontrar a Chulina Comunicação, sonho em fazer oratória. Para vocês que têm sonho de fazer oratória, destravar a comunicação, falar com confiança, controlar as suas emoções para se expressar com segurança diante das pessoas, você quer organizar seu pensamento, ter uma linguagem corporal confiante e falar com convicção, se você quer aprender esses 4 pilares e muitas técnicas de comunicação, clica aqui no meu desafio, clica no link, ó. Entra na bio, acredito que está lá. Clica na minha bio, clica no link que está lá e entra no meu desafio. Você tem acesso por 1 ano, você vai aprender
diversas técnicas práticas de comunicação oratória e você pode destravar sua comunicação em até 4 semanas. Eu sou nutricionista, tenho muita dificuldade para falar. Passar o que sei, ainda mais em vídeos. Ah, Daniele, eu até perguntei se a Daniele estava aqui, deixa eu ver se ela respondeu. Interessante. Nossa, isso tudo. Boa tarde. Isso aí, Carla. Você está falando do desafio? Deixa eu ver o que mais. Eita, que subiu tudo aqui, galera. Talvez eu perdi as perguntas de alguns. Espera aí. Eu gosto quando tem muita interação, viu? É muito bom estar perdido no meio de tanta pergunta. Olha, a Elizabeth acabou falando aqui para a pessoa que tinha falado, ela é comunicativa sim, gente. Não ficam pensando o seguinte, porque a Elizabeth acabou já julgando, não faça isso, acabou julgando, não sei quem que tinha falado aqui, que se acha comunicativa, mas na hora de falar em público não consegue. Ela é. Tem muita gente que é comunicativa mesmo. A comunicação não é só falar em público é uma parcela, viu, Elizabeth? Então, quando ela diz assim, eu sou muito comunicativa, mas não consigo falar bem em público, são parcelas da comunicação. Comunicação não é uma coisa só. Então, tem gente muito comunicativa, por exemplo, eu já treinei muitos vendedores, e o vendedor ele é muito bom de papo com as pessoas. Só que esse vendedor ser bom de papo, vender ali para as pessoas, interagir, ter um bom network, não significa que ele vai pegar o microfone e falar bem ao falar em público, entende? Então tem que ficar esperto nisso aí. Existe sim gente comunicativa que não fala bem quando vai palestrar, que não consegue destravar em público, porque são facetas da comunicação. A comunicação ela é ampla, a oratória é uma parcela, entende? Comunicação é amplo. Por exemplo, o que é comunicação, professor? Comunicação verbal, não verbal, paraverbal. O que é isso? A comunicação verbal, aquilo que eu estou verbalizando, falando. A comunicação paraverbal, meu tom de voz. Como eu utilizo o meu tom de voz para falar com as pessoas. E a comunicação não verbal, minha linguagem corporal. E existe a comunicação escrita, existe a comunicação oral em público. Essa que é a oratória, que é mais intencional, mais articulada, ela é muito mais trabalhada. Tem gente que fala muito bem no 1 a 1, que é a comunicação coloquial do dia a dia, mas ela não tem a técnica de oratória para falar bem diante de um público. Então ela é assim. A pessoa pode ser comunicativa e ser travada para falar em público. Não confundam, galera. Não confundam. Deixa eu ver o que mais, deixa eu ver o que mais. Falo muito rápido, Sussu. Ansiedade. Você está muito ansiosa e provavelmente, Sussu, Sussu, né? Provavelmente você tem medo do julgamento, medo de errar, medo do que as pessoas vão pensar e você quer finalizar sua fala urgentemente. Se você tenta finalizar sua fala de maneira urgente, a ansiedade toma de conta da sua fala e ou você não fala completamente a informação, ou então você não chega nem a falar direito, porque começa a tropeçar nas palavras, gaguejar, e aí começa a sentir vergonha por estar passando por tudo isso. Nunca pensei que um dia ia dirigir, olha só o Achados aqui falando. Eu também não, viu, galera? Eu não sei qual era um certo medo, um certo receio que eu tinha, mas eu acredito que eu posterguei muito. Para falar a verdade para vocês, recentemente eu tirei minha carteira, viu? Não tem nem um mês, eu acho, um mês ou dois, sei lá, o tempo tá passando tão rápido. Mas imagina só, eu vivia desejando algo e eu não tomava uma atitude para alcançar algo. Eu vivia querendo comprar meu carro, eu vou comprar meu carro, eu vou comprar um carrão que é o meu sonho. E eu não tirava a carteira. Como é que isso é possível? Eu tenho que primeiro tirar a carteira. A mesma coisa para vocês aqui na comunicação. Professor, eu quero falar muito bem diante das câmeras. Qual é o primeiro passo? Pegar o seu celular e começar a gravar. Só para você, nem precisa começar na internet. Pega o seu celular e mostra para o seu cérebro de que você quer. De que você quer começar. Você vai pegar o celular e gravar só para você. Depois de um bom tempo treinando isso, você vai começar a se expor na internet, porque você já vai ter o hábito de pegar a câmera, porque você treina todo santo dia, você vai pegar a câmera e começar a falar. Tá vendo como eu preciso dar pequenas provas da minha comunicação? Graças a você, comecei a gravar falando, antes só aparecia dublando. É sério mesmo, Elba? Peraí, galera, deixa eu ver isso daqui. Ô, galera, vocês não fazem ideia de como é que eu fico feliz. Antes só fazia dublagem nos vídeos TikTok, hoje já consigo gravar. Caramba, peraí, eu já tô aqui com lágrima nos olhos. Se tem coisa que me
me emociona fácil é ver as pessoas destravando a comunicação porque ou estão no meu desafio, ou então pegaram alguma técnica, alguma dica, um conselho aqui das minhas lives gratuitas. Minha primeira vez na sua live, o Ira, eu falei certo? O Iara, né? O Iara. Me diz se eu falei corretamente, eu gosto de falar certinho o nome das pessoas. É o Iara? Nome diferente, o Iara. Me diz aí qual é a origem do seu nome. É indígena ou não? É de outro país? Não é minha primeira vez, não. Inclusive, eu comecei a falar nos vídeos por seu encorajamento. Eu vou começar a chorar. Peraí. Deixa eu beber uma água aqui. E como fazer para treinar o cérebro a não entender que falar em público é uma ameaça? Fica aí, Aguinaldo, eu vou já te passar essa resposta, tá? Boa tarde, meu sonho. Galera, rapidão. Antes de eu ler todas as perguntas aqui, que bom que tem muita pergunta. Eu gaguejo muito para falar, Leiloca falou aqui, eu estou sim, perfeito. Antes de eu seguir aqui o bate-papo com vocês, deixa eu fazer esse convite. A minha missão aqui é destravar a comunicação de diversos profissionais que têm uma mensagem, têm desejo de aparecer na internet, têm desejo. Meu desejo não é aparecer na internet, mas eu quero falar bem em público. Sim, a minha missão é te ajudar a se comunicar com confiança, falar bem, vencer esses temores e começar a conquistar o sucesso que você deseja. Galera, cada vez mais o sucesso ele é relacionado à sua comunicação. A maneira como o mundo te enxerga passa pela sua comunicação, seja ela verbal, escrita ou não. A maneira como você se comunica é a maneira como você se expressa para o mundo. E na sua carreira profissional, as pessoas te enxergam da maneira como você se comunica. Aí eu te pergunto, se você tiver um certificado nota 10, do que adianta se a sua comunicação é nota 2? Você é um profissional nota 10, mas a sua comunicação é nota 2. As pessoas vão te enxergar como um nota 2. Você precisa elevar o nível da sua comunicação para que a sua comunicação esteja acima do seu nível técnico. Porque se sua comunicação estiver acima do nível técnico, aí sim o mundo começa a te valorizar muito mais. Primeiro, porque você, sempre é sobre você, viu? Você vai conseguir se expressar com clareza, você vai conseguir passar os seus conhecimentos com confiança. E isso o mundo enxerga, o mundo não está nem aí para quantos certificados você fez. Desculpa aqui para quem é viciado em certificado, mas o mundo pega teu certificado e faz assim, ó. Isso daqui é a minha conta, mas tudo bem. O mundo pega teu certificado e faz isso aqui, ó. Tô nem aí pro teu certificado. Eu quero saber como você comunica aquilo que você aprendeu. Como você consegue transmitir pra gente o valor que você tem aqui dentro. Olha o que eu tô falando para você. Como você transmite para todo mundo, como você transmite para o mundo o valor que você tem aqui dentro. Não adianta você ter muito valor aqui na sua cabeça, ter muito conhecimento, muita experiência, e você não consegue transformar isso em valor para a sociedade por meio da sua comunicação. Por isso que você deve trabalhar sua comunicação e entender que a habilidade comunicacional, comunicar-se bem, falar bem diante das pessoas, falar bem na internet, não deve ser opcional para você. Você precisa entender que a habilidade de comunicação é obrigação. E se você quer isso, quero fazer esse convite especial para você. Eu tenho um curso de comunicação oratória em formato de desafio, com desafios semanais, tarefas práticas para você destravar a sua comunicação, exercícios práticos para você destravar 4 pilares. Desbloqueio mental, aqui você vai aprender sobre os 3 inimigos da naturalidade, como é que você pode se comunicar com confiança, controlar suas emoções, entender quais são os inimigos que te impedem de falar bem em público e vencer esses inimigos, controlando as suas emoções com exercícios práticos. Segundo pilar, clareza na fala e organização de ideias. Se você não é claro naquilo que diz, na maneira que se expressa e se não organiza seu pensamento, você não se torna persuasivo. A pessoa que vive esquecendo aquilo que vai dizer, não organiza, não tem estrutura persuasiva daquilo que vai falar, ela não sabe início, meio e fim da sua fala, essa pessoa não se comunica com poder. Por isso que esse é o segundo pilar. Inclusive, os meus alunos, se tiver algum aluno que está aqui no meu desafio, nesse segundo pilar você vai encontrar lá um PDF e orientações também
para você vencer os vícios de linguagem, sabe? Né? Tipo assim, tem um exercício prático para você aplicar em 7 dias, para que você consiga destravar esse seu vício de linguagem, eliminar o vício de linguagem da sua fala. Terceiro pilar do meu desafio, você vai aprender sobre convicção, porque não adianta você não ser convincente. Se você não é convincente naquilo que diz, as pessoas não compram seus produtos, seus serviços e nem suas ideias. Porque você precisa ser a primeira pessoa que confia naquilo que diz. Por isso, esse é o terceiro pilar. E você vai aprender estruturas verbais do que você deve usar e o que você deve eliminar da sua fala para que você transmita muito mais confiança. E o último pilar, linguagem corporal confiante. Qual é a postura? Gestos, contato visual, presença, postura corporal que você deve utilizar para comunicar-se com confiança. Gostou do desafio? Gostou dos pilares? Clica agora no link da bio. Entra no meu desafio para destravar a sua comunicação em até 4 semanas em 4 pilares e de maneira prática. Vamos lá! Deixa eu ver o que mais aqui. Mas olha só, espera aí, gente, que é muita interação aqui. O Yara, depois a Yara vai responder aqui se eu falei certo o nome dela. E como fazer para treinar o cérebro a não entender que falar em público é uma ameaça? Agnaldo, existem diversas técnicas. Uma delas você pode trabalhar com a visualização positiva, mas tem uma outra ainda melhor, que é você pegar um papel, dividir o papel no meio assim, ó, pega, faz uma linha no meio do papel e do lado esquerdo você vai colocar quais são as afirmações que você tem medo, quais são os medos que você tem de falar em público, e do lado direito da tabela você vai fazer assim, ó, vai pegar um papel em branco, fazer uma linha no meio e colocar de um lado as suas afirmações negativas, os medos que você tem, e do outro lado, no lado direito, você vai colocar confrontação a esses medos. Você vai escrever, viu? Nada de colocar no Word, não. Papel e caneta e você vai escrever. De um lado, todos os meus medos, medo do julgamento, tenho medo de errar, medo das pessoas me criticarem, e aí, ou então, o medo de você esquecer quando vai falar em público. E aí, do lado direito, você vai colocar uma confrontação a esse pensamento. Por exemplo, as pessoas vão me julgar. Do lado direito, você vai colocar assim: as pessoas querem me ouvir. As pessoas estão dispostas a aprender aquilo que eu quero ensinar. É uma confrontação. E você precisa de exposição gradativa, Agnaldo. Por quê? Não adianta eu falar para você fazer exercícios teóricos que você não se expõe, e se você não se expõe, você não mostra para o cérebro de que você quer aquilo, de que aquilo é normal. Hoje, galera, por que é normal para mim fazer live? Diz aí. Porque eu estou fazendo live todo dia. Porque para mim é normal aceitar fazer uma palestra, um treinamento presencial, um treinamento online, porque eu faço. Porque eu estou me expondo de maneira gradativa há muitos anos. Desde os meus 7 anos de idade eu me exponho em público. Não estou brincando com vocês. Desde os 7 anos de idade eu me exponho em público. No início foi meio que obrigatório, porque minha mãe queria que eu cantasse. Aí eu comecei a treinar, a cantar, e eu fazia minhas exposições, eu cantei até em casamento, mas no início foi obrigado. Depois eu fiquei pensando assim, nossa, isso é bom. E como eu era muito tímido, eu via a oportunidade de me expressar em público como uma oportunidade de destravar. Porque como eu não conseguia falar bem, ser comunicativo no 1 a 1, eu conseguia ser muito comunicativo para falar para as pessoas. Tá vendo só? Elizabeth, por isso que eu te falei que tem gente que é comunicativa no 1 a 1 e não consegue falar bem. E tem gente que é comunicativa num palco, ela é comunicativa aqui, ó, para se expor para muitas pessoas, mas no 1 a 1 é mais difícil para ela, no 1 a 1 é mais difícil para mim. Entende? Falar aqui, ó, falar em público, fazer uma exposição para 5, 10, 20, 30 mil pessoas. Se encher um estádio de futebol e falar assim, Rony, fala, eu vou lá e vou falar. Eu quero, vou lá e topo. Agora, falar assim, ó, vai ali e faz um networking. Para mim é mais difícil. Eu vou lá fazer. Inclusive eu estudei para isso também, mas para mim é mais difícil, porque existem facetas da comunicação. Então, Agnaldo, visualização positiva, porque você precisa confrontar o que você acabou de dizer. E como fazer para treinar o cérebro a não entender que falar em público é uma ameaça? Você precisa de visualização positiva e enxergar que falar em público é muito bom.
que é uma oportunidade incrível. Você precisa se afirmar que é uma oportunidade para você ser visto, lembrado, reconhecido, amado pelas pessoas. Eu não quero ser amado pelas pessoas. Para de mentira. Parem de mentira. A ciência já provou que nós precisamos ser amados, nós precisamos ser valorizados, nós precisamos nos sentir úteis. Não vem com esse papinho de que você não quer ser amado, de que você não quer ser admirado, não. Isso é conversa. Entre a sua mentirinha e a ciência, eu fico com a ciência. E a ciência já provou que nós somos seres sociais e que nós precisamos sim de aprovação de pessoas importantes, nós precisamos sim de ser amados, ser valorizados, reconhecidos. Então não vem com esse papinho não, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Na minha primeira, não é a minha primeira vez. Pronto, Elba, cheguei no ponto aqui. Ainda bem que você ainda está aqui. Não é minha primeira vez, não. Inclusive, eu comecei a falar nos vídeos por seu encorajamento. Olha, Elba, isso já tocou meu coração. Já tocou meu coração, porque você é uma das pessoas. Já vieram diversas aqui e eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui e falam que estão destravando só por causa das lives. As lives que elas estão participando comigo estão fazendo com que elas destravem a comunicação, coloquem a missão delas em campo, começam a fazer. E deixa eu ver que você ainda falou mais coisas aqui. Minha primeira vez na sua live, eu tinha muita vergonha de falar nos stories do meu Insta e hoje eu falo sem vergonha. Que bom, Leiloca. É Leiloca, né? Leiloca. Antes só fazia dublagem nos vídeos do TikTok. Hoje já consigo gravar. Caramba, eu vou tirar aqui um print. Peraí. Opa, tirei o print errado. Peraí. Nossa, é bom demais, ô Elba. Tô feliz por você, Elba. Parabéns, parabéns. É que nem eu te falo assim. Por que eu te parabenizo? Mesmo que você fale assim, mas Rony, eu só destravei porque eu vim aqui e você falou algumas coisas e eu destravei. Não, não é só por causa disso. Porque você concorda, Elba, que não adianta nada eu falar, não adianta nada eu te ensinar técnicas, você vir aqui na minha live e eu te inspirar, te motivar, não adianta nada se você pegar toda essa inspiração, toda a minha fala e não fazer nada. Se você não faz nada, não adianta. É como se eu pego uma semente e eu jogo ela num solo infértil. Mas não, essa semente que eu coloquei aí no seu coração caiu num solo fértil. E parabéns, porque você tomou a decisão de pegar aquilo que eu falei e você aplicar. E você está aplicando. E ó, você fez aqui eu suar pelos olhos, tá bom? Fica claro aí, eu só suei pelos olhos, hein? Eu suei pelos olhos aqui de emoção por você e eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz quando as pessoas destravam. Eu falo brincando suar pelos olhos, viu, pessoal? Eu me emocionei, de verdade. Eu me emociono muito quando eu vejo pessoas destravando, aplicando aquilo que eu falo, mesmo que seja aqui no gratuito. Mas a pessoa está transformando a vida. Parabéns. Professor, aí você pode me dizer, Elba, mas professor, ainda estou travado em algumas coisas. Tudo bem. Nem sempre a gente destrava tudo de uma vez. Apesar de ser o nosso sonho, né, galera? O nosso sonho é que a gente destrave tudo de uma vez, mas não vai ser assim. Parabéns pelo que você destravou e se esforce, se dedique, coloque a mesma energia que você colocou aqui, ó, para melhorar sua comunicação, coloque a mesma energia para você destravar outros pontos. Olha só, tá começando a gravar. Deixa eu ver aqui. Verdade, não é fácil. Graças a você comecei a gravar falando, antes só aparecia dublando. Que alegria, que alegria, que alegria, de verdade. Ó, ó, o meu sorriso ele fica aqui, ó, de uma ponta da orelha a outra. Legal, legal. Eu tô vendo que a minha missão tá se cumprindo aqui com as pessoas. Falo muito rápido, respondi aí a Sussu já. Sou ansiosa a descobrir, Maria. Primeiro convite, entra no meu desafio urgentemente. Isso daí é um investimento em você. Depois você vai falar lá, professor, obrigado por ter insistido tanto, por ter pegado tanto no meu pé para eu entrar nesse desafio. Você vai agradecer. Aquilo que eu coloquei no meu desafio, galera, já é consequência de anos de estudo, anos de prática, anos treinando pessoas. Eu condensei aquilo em 4 pilares para vocês. E outra, esse desafio, o foco dele não é em você perder muito tempo vendo muitas aulas, viu? Ah, tem 300 aulas do professor Rony. Deus que me defenda. Se eu colocar ali 50, 300 aulas, você não assiste nada. O foco do desafio é que você aprenda as principais estratégias, aquilo que é essencial para você destravar em 4 pilares e começar a falar com confiança. Eu não quero você ali eternamente vendo aulas de comunicação oratória, não. Não. O desafio é mão na massa.
Entendi uma técnica, exercício prático. Entendi outra técnica, exercício prático. Se você quer isso na sua vida, quer fazer os exercícios práticos do desafio, quer destravar em até 4 semanas, Maria, clica no link da bio e bora lá. Bora para esse desafio. Você tem acesso por 1 ano à plataforma e você já tem tudo ali, ó, tudo organizado passo a passo para você destravar em 4 pilares. Agora, a questão da sua ansiedade, professor, eu não tenho condição de entrar agora. Primeiro conselho que eu já te passo: procura na internet exercícios de respiração profunda. Qualquer uma vai te ajudar. Exercícios de respiração profunda. Ou você pode colocar exercício de respiração diafragmática. É esse nome mesmo, diafragmática. E você vai fazer esses exercícios antes de qualquer exposição em público. E claro, já vai um conselho para você: diminua o pensamento catastrófico. Porque cada vez que você tem um pensamento catastrófico sobre você, sobre as pessoas, sobre o ambiente, sua apresentação, isso vai afetar a sua comunicação. Galera, olhem bem para mim agora, ó. Já já eu volto a responder todo mundo aqui. Olhem bem para mim agora. Aqui, ó. Cuida da sua comunicação interna, por favor. Por favor, cuida da sua comunicação interna, porque a maneira como você se diz as coisas, as afirmações que você se faz todos os dias, afeta instantaneamente a sua comunicação. Se você é uma pessoa que não se acha bonito, bonita, se você é uma pessoa que vive falando mal de si mesma, que vive encontrando um defeito em si mesma para falar para as pessoas, isso vai afetar a sua comunicação. Hoje, eu fiz até eu não sei em que grupo de alunos foi, mas eu fiz uma pergunta para alguns alunos que foi o seguinte: quando foi a última vez que você se olhou no espelho, no fundo dos seus olhos, e você se elogiou? Quando é que foi? Nem precisa me responder aqui, só pensa. Quando foi a última vez, Maria? Elizabeth? Quem mais aqui? Quando foi a última vez, galera, que você se olhou no fundo dos olhos, no espelho? Primeiro que tem gente que já nem gosta de se encarar no espelho, né? Tem gente que já tem uma baixa autoestima que não gosta nem de se olhar no espelho. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e se falou uma palavra positiva? Se fez um elogio? Você se olhou assim no espelho e falou: você é bonito, você é bonita, você é inteligente, você é interessante, você é capaz daquilo que você se propõe. Quando foi a última vez que você fez isso? Ai, professor, que coisa de coach. Não é coisa de coach, não, galera. É que vocês já fazem isso, infelizmente, constantemente com vocês, só que de maneira negativa. O tempo inteiro você se afirma: ah, como eu sou burra, ah, como eu sou feia, como eu não consigo fazer as coisas, meu Deus, como é difícil as coisas para mim, meu Deus, como tudo é difícil. O tempo inteiro você está se afirmando isso dia após dia. E logo no início da manhã, o seu café da manhã é autodesprezo, o seu café da manhã é a desvalorização interna. Como é que você quer crescer desse jeito? Trabalhe na sua comunicação interna, diminua seus críticos internos, olhe para você no espelho e diga o quanto que você é capaz, o quanto que você é bonita, o quanto que você é interessante. Ah, professor, mas tem gente que não me acha bonita. Que se dane, eu não quero casar com essa pessoa. Que se dane. Teve até uma vez, eu contei essa história aqui, alguns já viram, eu vou contar ela no modo... Eu vou contar essa pequena historinha aqui que aconteceu comigo no modo para crianças, tá? No modo para crianças. Teve uma vez, isso foi na escola, uma menina falou assim: ah, Rony, você é feio. Ela falou assim, né? Do nada, de graça. Tem gente que vai chegar e falar de graça essas coisas pra você. Tem demônio no couro. Ela chegou e falou assim: você é feio. Eu olhei pra ela de cima a baixo e eu falei assim: eu não vou casar contigo. Eu nem quero casar contigo, então não se preocupe. Eu tô contando aqui no modo criança, porque eu falei de outro jeito, tá? Eu fui com a língua um pouco mais pesada, mas foi no mesmo sentido. Eu falei: não vou casar com você. Eu já contei esse modo aqui no modo hard, porque já eram 11 da noite. Uma vez eu fiz uma live e fui até 11 da noite e eu contei no modo hard. Mas eu olhei de cima a baixo e falei assim: eu não vou casar com você. Pra mim, quem importa é eu me achar bonito e a minha esposa me achar bonito, gente. A minha esposa dorme comigo. A minha esposa acorda do meu lado. Se a minha esposa não me acha bonito, eu tô ferrado. O que me importa é eu me achar bonito e a minha esposa me achar bonito. O resto, que se dane. Que pegue o boguinho assim, ó, e tome lá, entendeu? É o que importa. Agora a questão é, se você não se olha com amor,
Se você é a primeira pessoa a dizer que não se ama, que não gosta de você, que se acha feia, que como é que você vai avançar na vida? E aí quando chega um professor e fala assim para você, cuida da sua comunicação interna, se olha no espelho e fala que você é capaz, se olha no espelho e se elogia, elogia alguma coisa em você. Ah, não me acho completamente bonito. Tem alguma coisa que você vai achar bonita em você, criatura, não é possível. Pega isso, que pelo menos uma coisa que no início você acha bonita e elogia. Você gosta do seu cabelo? Você gosta da sua sobrancelha, dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca, dos seus dentes? Pega uma coisa só e fala assim: nossa, seus dentes são tão bonitos. Olha para você. Nossa, seus olhos têm uma cor caramelo tão bonita. Fala alguma coisa para você assim. Acorda desse jeito. Porque ao invés de você tomar um café da manhã do desprezo, você toma um café da manhã da autovalorização. E essa autovalorização, ela reflete na sua comunicação. E a maneira bonita como você se comunica com você é a maneira bonita como você vai refletir isso para os outros. Tá vendo? Só conselho de autoestima aqui, galera. Porque a autoestima afeta a sua comunicação, não tem como. A autoestima afeta a sua comunicação. Professor, e se as pessoas me acharem soberbas? Detalhe, não são as pessoas me acharem soberbas, são as pessoas com baixa autoestima, são aquelas que se desvalorizam, aquelas que não confiam em si mesmas, que são infelizes, essas vão dizer que você é soberbo. Essas vão dizer que você está se achando demais. Agora, pessoas felizes, satisfeitas, inteligentes, ricas, bonitas, elas não vão se incomodar por você confiar em si mesmo. Agora, pessoas insatisfeitas, pessoas com baixa autoestima, essas vão se incomodar demais quando elas veem alguém que confia em si mesma. Não tem nada que incomode mais uma pessoa com baixa autoestima que não se ama do que uma pessoa confiante. Pode acreditar nisso. Isso você vai encontrar no seu trabalho, você vai encontrar nos seus familiares, vai encontrar em hall de amigos, pessoas que se incomodam com a sua autoconfiança. E aí tem uma frase, não sei se eu vou conseguir dizer ela aqui. Tem uma frase que é do Hélio Couto. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala de lei da atração, um monte de coisa. O Hélio Couto fala assim, que não existe nada digno, não existe nada de bonito em você se diminuir para tentar caber na visão das pessoas. Não tem nada de bonito você querer se diminuir para poder caber nos ambientes, pelo amor de Deus. Não se diminua, não. Ah, mas é porque eu tenho que passar uma imagem de humilde. Que se dane esse negócio de humildade. Você confunde humildade com ficar diminuindo seus valores, diminuindo a sua própria percepção de valor. Eu não, então eu vou para fora, vou sair desse lugar. Se o lugar não cabe à minha autoconfiança, o lugar não pertence a mim. Simples assim, vá embora. Se você está num ambiente que as pessoas querem te diminuir, que as pessoas querem falar, tá se achando demais, Rony. Diminui isso aí, tá se achando demais. Olha nos olhos dessa pessoa, do jeito que eu tô fazendo na câmera aqui, olha bem nos olhos dela e fala assim: desculpa, não sou eu que me acho demais. É você quem se acha de menos. Pega essa aí pra você, talvez você vai precisar dessa resposta, hein? Você vai olhar no olho da pessoa que vai falar assim: Rony, você tá se achando demais. Você vai olhar para ela e falar com muita classe: perdão, não sou eu que me acho demais. É você quem se acha de menos. Você precisa ter essa visão, galera. Se você não tem autoestima, se você não trabalha a sua comunicação interna, de verdade não tem técnica de oratória e comunicação no mundo que salve uma alma perdida. Não tem técnica de oratória e comunicação no mundo que salve uma alma que não confia em si mesma. Você precisa confiar em você. Confiando em você, trabalhando sua comunicação interna, seus valores pessoais, a maneira como você se enxerga, seu poder pessoal, essa comunicação externa autoconfiante, ela é só um reflexo. Agora eu te pergunto, qual é o reflexo da sua comunicação? Qual é o reflexo da sua comunicação externa? Se é de insegurança, de incapacidade, de impotência, olha para dentro. Começa a olhar para dentro. Eu sei, galera, que ainda tem um monte de pergunta aqui que eu tenho que responder, mas é que eu ativei o modo conselheiro agora. Eu ativei um modo aqui que eu acredito que alguém está precisando ouvir. E toda vez que eu ativo esse modo de fala, segue, segue a linha de raciocínio, eu nem olho para os comentários, porque eu sei que alguém está precisando dessa lapada agora. E é você, viu? Eu não sei o nome, mas é você que está precisando, é você mesmo. E eu estou olhando no olho da câmera porque é para você. Por isso que está vindo aqui a inspiração e é para você. Enquanto você não trabalhar essa comunicação interna,
Enquanto você não se olhar nos olhos de manhã, vai no espelho e fala o quanto que você é bonito, o quanto que você é capaz, o quanto que você pode, o quanto que você consegue. Se você não fizer isso, a sua comunicação externa ela é só um reflexo. A sua impotência na comunicação é consequência da impotência interna. A sua desvalorização na comunicação externa é uma consequência de uma desvalorização interna. Trabalha aqui, ó. Por isso até que o meu primeiro pilar é desbloqueio mental. O primeiro pilar do meu desafio é desbloqueio mental, para você entender esses inimigos internos e destravar. Deixa eu ver o que mais aqui. Já vi. Peraí, deixa eu ver se eu vi esse aqui mesmo. Eu tinha muita vergonha para falar nos stories. Ah, tá, já vi esse daqui. Peraí, galera. Agora eu voltei a ver os comentários, tá? Sou professora de educação infantil, porém tenho medo de gravar e aparecer nas plataformas. Betânia, entra agora no meu desafio. Meu convite especial para você. Sabe quanto é o investimento desse meu desafio? Eu não tenho vergonha de falar aqui, galera. Eu não tenho vergonha de oferecer a minha solução para vocês, viu? E vão se acostumando com isso. E também eu quero que vocês encham a boca de vocês para oferecer os produtos, os serviços e as ideias que vocês têm aí para o mundo. Betânia, entra no meu desafio. No meu desafio, você vai destravar a sua mentalidade no primeiro pilar. Nos outros pilares, você vai aprender um conjunto de técnicas importantes para que você se comunique com confiança, organize seu pensamento e destrave aqui. Eu tenho muitos alunos desse meu desafio que não apareciam na internet e hoje estão fazendo live todo dia no TikTok. Eu tenho alunos que não palestravam, estão fazendo palestra. Alunos que não gravavam vídeo estão gravando vídeos aqui no TikTok. Tudo porque estão aplicando as técnicas que eu ensino aqui nesse desafio. Betânia, você já é professora. Você tem um conhecimento espetacular que é educação infantil. Eu não sei se é isso que você quer falar aqui na internet. Se for, é incrível, viu? É espetacular. Sou professora de educação infantil, porém eu tenho medo de gravar e aparecer nas plataformas. Entra no meu desafio. É um convite especial que eu faço para você. Deixa eu só fazer um joguinho aqui, galera. Pronto. E já vai um conselho para você, Betânia. No início é duro, viu? No início é difícil, porque você não tem hábito. Mas começa a gravar de maneira gradativa. Vai fazendo pequenas gravações, 30 segundos só de vídeo, não precisa muito, 30 segundos. Depois, com o tempo, você faz uma live de 1 minuto, depois uma live de 2 minutos, 3 minutos, e assim você vai aumentando. Mas no início você precisa destravar primeiro esse seu bloqueio mental para você começar a aparecer na internet, viu, Betânia? Te faço o convite aí. Seguidora nova, galera, vocês que estão aqui ainda não seguiram, por favor, segue aí, né? Não perde a oportunidade, não. Já vai seguindo, porque eu também compartilho muitos conteúdos aqui no TikTok. Então já vai me seguindo aí. E você que quer se tornar meu aluno no meu desafio, clica no link da bio e entra lá. Betânia, fico feliz que você é seguidora nova, viu? Agora deixa eu falar, ó, tenho medo de gravar e aparecer nas plataformas. Isso daqui é só de maneira gradativa. Eu já era professor, olha só, Betânia, eu já era professor de oratória. Eu já ensinava as pessoas a falarem bem em público. Eu já destravava a comunicação das pessoas no presencial, mas eu nunca tinha aparecido na internet. E no início foi bem travado para mim. Eu ficava tropeçando nas palavras. Eu não digo tanto tropeçando nas palavras porque eu era muito engessado. Isso daí era principal, eu era muito engessado. Mas eu gravava muitas e muitas vezes. Galera, um vídeo de 1 minuto meu, eu gravava e regravava e ficava 1 hora, 2 horas para gravar um vídeo. E eu já era professor de oratória. Mas eu não tinha o hábito na internet. E aí eu comecei a aparecer na internet. Eu respondia story todo dia, todo santo dia. Ah, professor, mas no início ninguém quer fazer pergunta para mim. Faz você. A pessoa mais interessada no seu conteúdo no início tem que ser você. Eu fazia perguntas para mim até as pessoas começarem a fazer perguntas. E eu respondia todo dia, eu aparecia todo dia no story. Eu comecei a fazer live todo dia, fiz por um bom tempo todo santo dia. Hoje eu apareço aqui e ali, viu? Mas no início, para eu destravar, eu fazia todo dia live, eu comecei a fazer todo dia vídeo para poder destravar aqui na internet e começar a ter uma comunicação mais natural também. Cadê? Seguidora nova, tudo bem? Deixa eu ver, sejam bem-vindos, pessoal. Eu perco o ar e de repente tudo fica frio e quente ao mesmo tempo. Antes mesmo de começar uma frase. Elizabeth, primeiro nome bonito, viu? Elizabeth, assim, tem um nome bem londrino, sabe? De Londres. Não é Londrina é da nossa Londrina aqui, mas de Londres, sabe? O nome Elizabeth, nome de rainha. Ô, Elizabeth,
Essa questão que você está passando aqui, você consegue destravar no primeiro pilar do meu desafio, que é desbloqueio mental. Você vai entender 3 inimigos, você vai ver, parece até, quando você começar a ver essa aula dos 3 inimigos da sua naturalidade, você vai dizer assim, caramba, parece que o Rony, ele está destrinchando tudo que eu passo. Ele está falando tudo que eu estou passando aqui, não é possível, parece que o Rony convive comigo. Mas é porque esses 3 inimigos, eles destroem a comunicação de praticamente todo mundo. São 3 inimigos na naturalidade. Você vai aprender ferramentas e exercícios para destravar isso, porque agora você está passando por um deles. Sabe qual é um desses inimigos? Sequestro emocional, chamado também de sequestro da amígdala. Na psicologia é chamado de sequestro da amígdala. É um sequestro que você tem das emoções, fruto de uma percepção que você tem, uma percepção que você tem de pessoas, de ambiente ou até de si mesma, e isso vai desencadear em um monte de reações emocionais e físicas. Taquicardia, sudorese, esquecimento, o que mais? O sudorese, que é o suor excessivo, viu, pessoal, pelas mãos, tem gente que fica suando o corpo inteiro. O branco, o esquecimento, tudo isso é só uma consequência de outros padrões emocionais que acontecem antes de você falar em público. Se você quer aprender, clica no link da bio e entra no meu desafio. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ixi, já voltou tudo de novo, peraí. Deixa eu ver aqui pra cima. Eu tô tentando ao máximo responder todo mundo, viu, pessoal? Aqui você é muito generoso, obrigado. Eu fico muito contente em ter te encontrado. Olha, que legal, fico muito feliz. Eu fico tão ansiosa que esqueço algumas palavras, gaguejo, enrolo tudo. Sequestro emocional, Janária. Sequestro das emoções. Você está passando por pensamentos catastróficos, visualização negativa, você já tem medo de que catástrofes aconteçam, isso vai gerar uma série de sequestro das suas emoções, vai desencadear em um monte de reações emocionais e físicas e você não vai conseguir falar. Gaguejar, enrolar tudo e tropeçar, esquecer algumas palavras é só uma consequência de algo muito mais profundo. Se você quiser aprender também sobre isso, clica no link da bio e entra no meu desafio. 6 também, né? Com o número 6 aqui. Minha primeira vez na sua live. Domingas, vai entrando aí, seja muito bem-vinda. Já até arquivei meus vídeos de dublagem, eram caóticos. É assim mesmo, viu, pessoal? Eita, que enrolei o dedo aqui. Pera aí, como é que desenrola isso? Pronto, eu enrolei o dedo aqui na minha garrafa. Já até arquivei meus vídeos de dublagem. Desarquiva isso daí, viu? Eram caóticos. Não, galera, uma coisa que eu falo pra vocês. A gente precisa sentir vergonha, viu? O Elba, a gente precisa sentir vergonha dos primeiros vídeos, dos primeiros áudios, das primeiras exposições, porque isso mostra a nossa evolução. Eu sei que tem muita gente que gosta de apagar, eu deixo lá, viu? Deixa lá. Precisa ser caótico. O início precisa ser caótico. Você precisa olhar para o passado e falar assim: meu Deus, mas que vergonha desse vídeo, que vergonha dessa live. Porque se você não sente isso, significa que você não evoluiu. Imagina que você olha para o vídeo e fala assim, caramba, tá do mesmo jeito. Aí é péssimo, viu? Se você daqui 1 ano, 5 anos, você olha para o seu primeiro vídeo e fala assim, caramba, mas eu tô igualzinha. Aí é péssimo. Agora, se você olha para o seu primeiro vídeo e fala assim, putz, que vergonha, olha como eu era. Legal, parabéns. Isso mostra que teve uma evolução. Logo, logo vou entrar na sua comunidade. Estou duríssimo no momento. Não se preocupa, Elba. Galera, para vocês também que estão passando por essa questão financeira, eu tenho um workshop. Eu tenho um workshop que foi gravado, ele já está todo organizado ali nos módulos. É um workshop Fale Sem Medo. Ali você vai aprender técnicas para controlar suas emoções, técnicas também para você organizar seu pensamento e falar bem em público, você conseguir falar com confiança. O nome do workshop se chama Fale Sem Medo. Ele é apenas R$ 37. Quem quiser acessar esse workshop de R$ 37, é só você escrever no meu direct comunicação. Quem for agora no meu direct escrever comunicação, em breve vai receber o link. Ele é apenas R$ 37, um excelente investimento para vocês. E já tem várias técnicas para controlar as emoções e falar em público com confiança. Tenho vergonha de falar em público, até de fazer pose na foto na frente dos outros. Domingas, bora entrar no desafio?
Se você não consegue entrar no desafio de R$ 97 agora, envia para mim comunicação no direct para você fazer o workshop. O workshop ele é R$ 37, você já acessa imediatamente o conteúdo dele, recebeu o link, fez o pagamento ali de R$ 37, você já recebe imediatamente o conteúdo para que você já aprenda técnicas para vencer esse seu medo. Para você falar sem tanta vergonha assim, ó. Cadê aqui? Eu sou muito tímida. O Domingas, bebendo água aqui, galera. O clima tá seco hoje. Domingas, faz um pequeno exercício comigo agora. Não sei se você ainda tá aí. Espero que você esteja aí. Domingas, faz o seguinte, exercício agora para você. Substitua a sua expressão verbal. Substitua a maneira como você expressa. Ao invés de você falar eu sou muito tímida, tira o eu sou. Para quem não sabe aqui, pessoal, para quem não sabe, eu acredito que a maioria não sabe. Uma das minhas especializações, algo que eu gosto muito de estudar, é sobre expressividade verbal. Por isso que o terceiro pilar, que é comunicação convincente, é um dos meus queridinhos aí do meu desafio, que é sobre convicção. E eu gosto muito de estudar sobre expressão verbal, a maneira que a gente se expressa, as palavras que a gente utiliza. E Domingas, você precisa tirar eu sou. Tira eu sou e coloca estou. É uma mudança simples, mas com o tempo você vai entender o que eu estou te falando. Se você fala eu sou tímida, você não dá chance para o seu cérebro de mudança. Porque o eu sou é uma característica de personalidade. É como se você está plantando uma identidade em você. Toda vez que eu falo eu sou tímido, eu sou medroso, eu sou incapaz, eu sou. Olha quanta informação para o seu cérebro. Você está mandando comandos constantes para o seu cérebro de que você tem uma identidade de fraqueza. Você tem uma identidade de timidez. E identidade não se mexe. Aí o cérebro vai criar essa intimidade e ele vai falar: tá bom, já que essa é a sua identidade, então não aceite oportunidades, eu vou fazer com que você não consiga se expressar, eu vou fazer com que você negue tudo que é tipo de oportunidade para falar, porque você é. A partir de hoje, você vai fazer essa pequena mudança de graça aí para você esse conselho, ó. Eu estou. Nem precisa falar, eu não sou tímida, nem precisa dizer isso. Faz só essa pequena mudança verbal. Eu estou tímida, professor. Isso vai abrir uma janelinha no teu consciente. Lá no teu subconsciente. Eu estou. Opa, estou. Não é eu sou? Não é estou. Se a Domingas ela está tímida, ela pode não estar mais. Aí começa uma virada na sua cabeça. Porque o estou, é uma transição. Você pode fazer uma mudança. Ela sai do nível de identidade e ela vai para o nível de comportamento. Estou. Se eu estou, eu posso não estar mais. E aí começa a abrir novas janelinhas. Opa, como é que eu faço para não estar mais? Eu posso aceitar novas oportunidades, eu posso fazer um curso de oratória com o professor Rony, eu posso entrar, sei lá, no teatro, eu posso aceitar uma próxima oportunidade de exposição, porque eu posso não estar mais. É um período de transição. Faz só essa pequena mudança, te garanto. Começa só a falar assim: eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. E não eu sou. Eu estou. Porque um dia não estarei mais. Fechado assim? A Elizabeth falou: percebi. Tenho vergonha de falar em público, até fazer pose na foto. Ah, já falei aqui, né, Domingos? Até logo, vou entrar na sua. Logo, logo vou entrar na sua comunidade. Eu estou até relendo algumas aqui. Oi, vamos conversar. Minha primeira vez na sua live. Tomara que você esteja gostando aí, Domingos. Cadê aqui? Já fico tão ansiosa que esqueço algumas palavras. Já falei aqui também, Janário. Pessoal, eu estou relendo tudo para ver se eu não pulei ninguém. Tem cursos que são, Elba. Tem cursos que são bem. Para você ter uma ideia, eu trabalhei numa escola que só para a pessoa entrar, o curso mais acessível era R$ 4.000. Uma escola que eu trabalhava, eu era professor, e só o curso de entrada era 4.000, para você ter uma ideia. Tem cursos que são mais inacessíveis mesmo para muita gente. Aqui você é muito generoso, obrigado. Isso aí, nossos pensamentos dirigem nosso comportamento.
Ou ela pode me chamar no PV, sou psicanalista e terapeuta, legal. Cadê que mais? Alguém mais fez pergunta? Eu pulei alguém aqui? Se eu pulei a sua pergunta, faz de novo. Perfeito isso. Sem vitimismo. Galera, alguns pontos podem ser, tá? Mas a gente não pode resumir tudo também a um vitimismo. Às vezes é só um padrão repetitivo, viu, Newton? Nem sempre é vitimismo, tá, galera? Nem sempre a pessoa que tá assim, eu não consigo, não sei o que, blá, blá. Nem sempre é o vitimismo. Tem sim, Newton, tem pontos que a gente está se vitimizando sim, concordo. Eu, inclusive, já dei boas chineladas aqui quando a questão é vitimismo, mas só que nem tudo, tá? Nem tudo é um vitimismo. Muitas vezes é só um padrão que a pessoa repete há tanto tempo que ela nem percebe, já virou um padrão. Quando vira padrão, galera, vira vício. O que o vício faz com a gente? Sem a gente perceber, a gente repete aquilo. Já está automático. Para muitas pessoas aqui já é automático negar oportunidades. Já é automático acreditar que as pessoas vão julgar. Já é automático a pessoa acreditar que falar em público não é para ela. Então não é nem tanto o vitimismo da pessoa, é que realmente já é um padrão. Ela padronizou no cérebro um comportamento de fuga e ela acredita que realmente não é para ela só porque ela se repetiu muito isso, tá? Não é que ela queira em si se vitimizar, é que só está padronizado. A gente precisa despadronizar isso, precisa retirar essa repetição. Já me diminui muito para sentir aceita na família, em grupo de amigos. Eita, Elba, não faz mais isso não, viu? Se alguém se sentir incomodado com a sua capacidade, se alguém se sentir incomodado com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, com a sua inteligência, ou você mesmo se retira do lugar, ou deixa a pessoa se queimar de ódio ali. Deixa a pessoa se queimar de inveja. Você é quem não vai mudar. Você não pode se diminuir para caber na insuficiência dos outros, sabe? Você não pode se diminuir para caber na perspectiva de alguém que quer que você seja menor do que você é agora. Ficou meio estranho. Que você seja menor, né? Menor do que é agora ficou esquisito. Foi expressão errada aí. Não queira caber na perspectiva das pessoas que querem te enxergar menor. Se você é maior, tá no nível acima, você tem autoestima, não se diminua não. Nem se sinta incomodada, viu? É porque, galera, deixa eu falar para vocês aqui. Vou organizar o pensamento agora para falar um ponto importante. Quem aqui já ouviu falar sobre o homem cordial? Eu só esqueci qual é o nome do autor que fala sobre isso. Mas o homem cordial, o brasileiro, ele é um homem cordial. Ele tenta se diminuir para caber nas coisas. Ele tenta ser cordial com todo mundo, mas ele acaba até perdendo a própria identidade, inclusive levando algumas situações muito sérias na cordialidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Óbvio que o conceito que eu estou falando aqui, eu estou falando do jeito mais simples possível. Mas o teórico sobre essa afirmação do homem social é muito mais profundo do que ele está falando, mas aqui é um dos pontos também. Essa cordialidade que o brasileiro tem de não conseguir dizer não. Eu não consigo dizer não para as pessoas. Eu deixo passar as coisas. Eu levo as coisas muito na brincadeira. Essa cordialidade que nós temos é um problema. E muitas vezes, para tentar caber nos ambientes que não pertencem a nós, nós tentamos nos diminuir, porque nós temos medo e vergonha que as pessoas se sintam inferiores a nós. Eu não quero que a pessoa do meu lado fique se sentindo inferior, fique se sentindo inferior, então eu vou tentar me diminuir também. Não faz isso, não. Não faz isso. Mas e se eu parecer soberba, professor? E se eu parecer arrogante? Para quem? Para quem não se sente superior? Mas e se eu parecer arrogante? Para quem não tem autoestima? É isso que você está me perguntando? Professor, se eu parecer arrogante para uma pessoa, para quem? Para quem não confia em si mesma? Aí, para você caber na perspectiva, na expectativa de alguém que não confia em si mesma, você também vai se tornar uma pessoa que não confia em si mesma? Você vai se diminuir para caber no pote pequeníssimo de pessoas que não confiam em si mesmas? Sai daí, filho. Sai daí. Esse ambiente não é teu, não. Não faz isso. E por que eu digo isso para vocês? Porque por muito tempo eu queria pagar de humilde. Eu queria pagar de humilde. Nossa, mas
Se eu falar desse jeito, se eu me comunicar aqui desse jeito, as pessoas podem achar que eu sou muito inteligente, as pessoas podem achar que eu sou muito eloquente e eu vou ter que diminuir um pouco. Nada disso, nada disso. Eu não treinei minha comunicação para falar bem, eu não treinei minha comunicação para falar com autoconfiança para chegar numa parte da minha vida e eu ter que diminuir tudo aquilo que eu lutei, porque fulano pode se sentir incomodado, pega a tua mala, meu filho, e vai embora, porque eu vou te incomodar mesmo. Eu não quero se diminuir. Ah, Nossa, quem é você para estar falando agora desse jeito? Eu sou o novo Rony, prazer. Não conhecia, não? E se eu parecer soberbo? Você só vai parecer soberbo para quem não tem autoestima. Escuta isso que eu tô te falando. Eu não tô falando mesmo de pessoas que maltratam as outras, tá? De pessoas que ficam assim, te olhando de cima a baixo. Não. Você é uma pessoa humilde, mas você também é uma pessoa que entende que chegou a um nível, a um determinado nível, seja na sua comunicação, no seu status social, você chegou a um determinado nível. E você não pode querer ficar pagando de humilde e se diminuindo para caber em alguns espaços que não pertencem mais a você e tá tudo bem. Não fica se sentindo inferior, não. Jamais, não façam isso com vocês, não. Se alguém chegar ali e falar assim, nossa, olha, o Rony é inteligente, né? O Rony é eloquente, né? Obrigado. Obrigado, eu lutei por isso mesmo. Eu lutei foi por isso, para receber esse tipo de elogio, esse tipo de reconhecimento. Não tenham medo do reconhecimento. Se vocês agora eu estou falando algo que para muitas pessoas pode parecer uma arrogância, para muitas pessoas pode parecer assim, nossa, o professor falando desse jeito, eu pensei que ele era mais humilde. Galera, não confundam, não. Não confundam baixa autoestima com humildade. Não confundam desvalorização pessoal com humildade, não, pelo amor de Deus. Em outro ponto, eu já conheci muito rico, rico mesmo, gente que já está passando para casa, está quase chegando no bilhão. Eu já conheci gente que está quase chegando no bilhão financeiramente, muito mais humilde que um pobre favelado. Eu garanto isso para vocês. Eu já conheci gente que está caminhando para casa do bilhão na conta. E a pessoa é extremamente humilde, extremamente inteligente, humilde mesmo na forma de te tratar, te trata como um igual. Já vi muita gente perto do bilhão bem mais humilde do que um monte de gente favelada. Humildade não tem nada a ver com dinheiro na conta, viu? Ah, fulano não é humilde porque ele tem muito dinheiro na conta. Não tem nada a ver. Você está confundindo pobreza, sabe? Você está confundindo pobreza financeira, pobreza espiritual, pobreza emocional, mental. Você está confundindo essa pobreza com humildade. Ah, eu sou humilde porque eu não compro roupas caras para mim. Eu sou humilde porque eu não gasto 10 mil reais numa peça de roupa. Não, meu amigo, não confunda dinheiro não com humildade. A pessoa compra 10 mil porque a peça de roupa que você compra 50 reais, ela não afeta o teu financeiro. É a mesma coisa para essa pessoa. Ela tem tanto dinheiro que 10 mil não afeta as finanças dela. Não fica comparando humildade de. Não é comparando, não fica confundindo humildade com dinheiro, não. Com falta de dinheiro. Uma vez eu conheci a história de uma pessoa, claro que não vou falar o nome da pessoa, mas eu vi a história de uma pessoa uma vez que ela tirou todo o porcelanato da casa dela, do piso da casa dela, que era bonitão, era bem caro. Ela tirou tudo aquilo porque ela sentia que o reino de Deus não era para as pessoas ricas. Então ela tirou todo o porcelanato dela para não constranger as pessoas pobres, para não constranger as pessoas humildes que chegavam na casa dela. Ô, gente, eu vou te falar, é cada doença, viu? Tem gente que tira umas interpretações assim lá do furico, que eu vou te falar. Não tem nada a ver, galera. Tem nada a ver, não. Uh-uh. Tem muito pobre soberbo e muito rico humilde pra caramba aí. De verdade. Toma cuidado com isso aí. Não sei nem por que esse assunto veio agora, até fugir um pouco aqui da comunicação. Voltando para a comunicação. Eu tive essas mesmas análises dentro da família. Opa, gente, rapidão aqui. Sabe qual é um povo que eu não tô nem aí pro pensamento? É parente. Galera, se vocês me conhecerem um pouco mais, se você falar assim, Rony, bora tomar um cafezinho ali para falar sobre parente, você vai ouvir cada coisa de mim. Tô nem aí pra parente, gente. Nem aí. As únicas pessoas que eu me importo de verdade aqui, minha esposa. A opinião da minha esposa. Eu vivo com ela, convivo com ela.
A parentela, porque meu primo, porque minha tia, porque não sei o que, gente, eu não puxo papo com ninguém. Não tenho grupo de família, tá? Não tenho grupo de família, nunca criei, não quero criar, nem quero entrar. E o dia que algum grupo de parente, que fala família, tá? Mas eu divido muito bem. Para mim existe parente, para mim existe família. O dia que criarem um grupo de parente e me colocarem lá, eu vou sair imediatamente. Não quero saber, não. Fofoca de parente e ficar sabendo da minha vida, não quero. Não quero, não. O parente mais próximo de mim que eu quero seja a 2.000 quilômetros de mim, esteja em outro continente longe de mim. Quanto mais longe eu estiver, melhor. Não dou trela para parente, não tô nem aí para parente. Então, eu não lembro na minha vida, galera, de ter passado por circunstâncias que a maioria de vocês aqui passaram com parentela. Não lembro, porque eu não dou brecha. Não dou brecha mesmo. Minhas irmãs, por sofrerem de baixa estima, se incomodavam quando eu parecia ter autoconfiança. Ih, ainda mais quando a gente próxima assim, Elba. Irmã, irmã é bem complicado, viu? Bem complicado. Eu sou eu sou muito radical com parente, então eu não. Uma vez uma pessoa me perguntou aqui, Rony, qual é o conselho que você dá para comunicação com parente? Ih, gente, não me pergunta não, eu não sou exemplo não. Eu sou muito radical com parente. Então, não sou a melhor pessoa para passar comunicação assertiva com parente para vocês, porque parente eu corto rapidão, tô nem aí não. Eu sou muito radical. Então eu nem aconselho porque vocês não vão me ouvir. Eu nem aconselho porque vocês não vão gostar do meu conselho. Eu começo a falar errado, deixa eu ver aqui, parente invejoso, e piorou ainda, parente invejoso, tô longe, viu, ô Vitor? Caio fora, tô nem aí. Nem puxo papo mesmo, eu não faço ideia, pra vocês terem uma ideia. Eu não faço a mínima ideia se meus primos estão mortos ou vivos. Eu não faço a mínima ideia se tios e tal, não faço a mínima ideia, nada. Não sei, não sei, não sei. Não faço ideia, não quero saber não. Eu quero fazer para melhorar a dicção. Ana, o que fazer para melhorar a dicção? Ana, me responde aqui, você é muito ansiosa? Ansiedade atrapalha na dicção. Se você falar muito rápido do jeito que eu estou falando agora, tá vendo como vai atrapalhar a sua comunicação? Se você é muito ansiosa, isso vai atrapalhar. Você precisa primeiro controlar suas emoções e fazer exercícios de dicção. Os exercícios de dicção você pode fazer leitura em voz alta apenas das vogais. Você vai pegar um livro, presta bem atenção agora. Só me responde aqui, Ana, você está comigo aí? Diz assim, estou. Ana, você está por aí? Me diz aí. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Mas não há dinheiro que pague um conteúdo desse, é uma libertação. Que bom, Alba. Elba. Pensei no Alba agora, o ator. Elba, seu conteúdo é riquíssimo. Obrigado, galera. Como entrar no desafio? Verônica, clica no link da bio. É só você clicar no link da bio e já tá lá. Entra aqui, ó. Tá vendo a minha bio? Você vai entrar na minha bio aqui no TikTok e acessar o link que está disponível lá. Se você não encontrar, escreve para mim no direct desafio. Se você escrever desafio no direct, a gente vai te enviar o link. E muito obrigada, professor. Infelizmente tenho passado por tudo isso. De nada, Elizabeth. A gente passa por essas coisas, viu? Ô, Elizabeth, o... a comunicação, melhorar a nossa comunicação não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Tem muitos processos internos, tem muita falta de validação interna, a gente precisa lidar com os monstros internos que tem na nossa comunicação, mas é possível. Mesmo que agora pareça muito difícil, mesmo que você olhe lá para frente na sua jornada e fale assim, caramba, eu vou ter que passar por muita coisa, eu vou ter que vencer muita coisa para me tornar uma boa comunicadora, mas aceita fazer. Porque o tempo vai passar igual, entende? O tempo vai passar igual. Então decida dia após dia fazer algo para que você melhore a sua comunicação aos poucos e um dia você se torne essa comunicadora confiante que você deseja ser. Olha bem para mim agora. É possível, não é dom, é treino. Se você estiver disposta a treinar a sua comunicação, disposta a vencer esses monstros internos da sua comunicação, é possível você falar muito bem. Porque quem está te falando agora aqui, olhando nos teus olhos, quem está falando agora para você aqui, era uma pessoa extremamente tímida. Eu era muito tímido, extremamente travado.
não conseguia conversar direito com as pessoas, gaguejava para falar meu próprio nome. E olha eu aqui, estou falando com você, me comunicando aqui na internet, eu faço apresentações, treinamentos, aulas, tanto no presencial quanto aqui no digital. Venci. Foi fácil, professor? Não foi fácil. Mas existe um caminho que, se você seguir, se você estiver disposta a passar por todos os sacrifícios necessários, a comunicação é para você. Falar bem é para você. Falar bem é para quem está disposto a passar pelos sacrifícios necessários. Escreva isso para você. Eu vou escrever para mim que eu gostei. Falar bem. Vou escrever aqui, ó. Eu escrevo minhas frases, viu, pessoal? Tem frase, tem vezes que eu estou inspirado aqui. Comunicar-se bem. É para quem está disponível, uma coisa assim, né, que eu falei? É para quem está disposto a passar pelo processo. Se você está disposta a passar por esse processo, se você está disposta a passar pelo que é necessário, ó, passar pelo processo, pelo que é necessário, então você vai se comunicar bem. Cadê aqui? Verônica, te respondi aí. Clica no link da bio, na minha bio aqui, ó, que você entra no desafio. Ou se vocês não encontrarem, vão agora no direct e escrevam um desafio que eu envio para vocês. Cadê aqui? Olha aqui o Vavá, galera, o Vavá entrou ontem. Foi ontem ou foi hoje, Vavá? O tempo tá passando tão rápido, acho que foi ontem. Ou foi hoje? Foi hoje que você entrou no desafio, Vavá? Me responde aqui. O Vavá entrou no desafio, galera. Não sei se foi ontem, se foi hoje, e ele já tá falando aqui, ó, que tá muito feliz por ter entrado no desafio. Fico feliz por isso. Foi ontem. Fico feliz por isso. Agora é aplicar, viu? Assiste lá as aulas, pega os exercícios, aplica e destrava. O que mais aqui? Boa noite, pessoal. Já responde. A Ana nem tá, né? Tem gente que faz pergunta e sai. Galera, vocês que querem melhorar a dicção, o professor tem muita dificuldade na dicção. Primeiro, controla emocional, diminui aí essa ansiedade. Quanto mais você diminuir isso, saiu aqui. Quanto mais você diminuir a sua ansiedade, mais você consegue falar com uma velocidade média e não tão rápida. Se você controla essa ansiedade, você começa a falar de maneira mais tranquila. Falando de maneira mais tranquila, você começa a degustar melhor as palavras, porque você vai abrir mais a boca, projetar mais o som das palavras e evitar nervosismo. Então, o primeiro ponto é emocional. Depois, faça exercícios de destrava-línguas. Sabe aquele três pratos de trigo para tristes tigres comerem? Tá vendo só? É destrava a língua. Três pratos de trigo para três tristes tigres comerem. Vai fazendo isso. Teto sujo, teto sujo, chão sujo. Pronto, vai travando a língua mesmo. Pega um monte ali de destrava-línguas e vai lendo. Três pratos de trigo para três tristes tigres comerem. E aí vai acelerando a sua fala. O intuito, o intuito do destrava-língua é você travar mesmo, para que você um dia consiga falar com muita clareza. Mas não só isso, viu? Tem exercícios também para você abrir mais a boca, projetar mais o som. E parabéns, olha aqui, te parabenizando, Elizabeth, te parabenizando, Vavá. Parabéns mesmo pela sua decisão. Eu fico muito feliz que você está nesse desafio e vai começar a destravar sua comunicação. E vocês aqui, galera, que querem destravar a comunicação, não pensa duas vezes. É um investimento em você. Você vai fazer um investimento para destravar a sua fala, para falar com confiança. É o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Olha o Paulo aqui. Fala, Paulo. Estou feliz, ah tá, já li aqui. Estou feliz de estar no desafio. Mais alguma pergunta? Eu pulei a pergunta de alguém? Boa noite, boa noite. Tô entrando aí, galera. Já já eu vou ter que sair, viu?
Obrigado. Fico feliz aí, pessoal, que a galera tá entrando no desafio, tá fazendo investimento em si mesmo. Eu sempre falo isso. Quando você entra no desafio, não é investimento no professor Rony Carvalho, é investimento em você, na sua comunicação, em você. Lembra sempre disso. Acredito que respondi todo mundo. Ó, só um rapidão. Eu sempre falo esse exercício aqui, alguns que estão aqui já até sabem, para a pessoa que perguntou sobre a dicção. Um exercício muito bacana que você pode fazer para destravar a sua dicção é o exercício de leitura em voz alta apenas das vogais do texto. Você vai abrir qualquer livro e você vai pegar qualquer texto do livro e ler apenas as vogais, articulando muito bem as vogais. A, E, I, O, U. Vogal, hein, galera? Isso daqui, primário. A, E, I, O, U. Por exemplo, eu abri um texto aqui e eu vou ler apenas as vogais do texto e articulando de maneira exagerada. I, U, O, I, U, E. O, I, O. Vai articulando muito bem, apenas as vogais do texto. Faz aí uma leitura dessa por 1 minuto. Depois você volta no mesmo texto e aí você vai ler de maneira exagerada, mas lendo o texto completo. Ninguém é melhor nisso que Johnny Depp, sobretudo nos filmes da série Piratas do Caribe. Pronto. Li dessa maneira exagerada, depois você lê de uma maneira normal. 3 exercícios em um só, com leitura em voz alta. Primeiro as vogais de maneira exagerada, depois você vai ler o texto todo completo, exagerando muito bem a articulação, lendo sílaba por sílaba, palavra por palavra, e por fim você vai ler normal. Suas lives é muito didática, muito bom mesmo. Obrigado, Elba. É uma coisa. Obrigado aí pelas curtidas, pessoal. Não sei se eu coloquei meta de rosinha hoje. Se aparecer, você tiver uma rosinha aí para presentear o professor, fico feliz. Algo que, desde o início da minha carreira sendo professor de oratória e comunicação, algo que sempre eu estudei bastante é o didatismo, ser didático. Quanto mais didático, quanto mais eu consigo pegar uma informação, mastigar essa informação para vocês, melhor. Então eu sempre trabalho isso. Até mesmo quando vocês fazem perguntas aqui, eu procuro pensar primeiro para trazer uma resposta de maneira mais didática possível para que você consiga sair dessa live e já aplicar. Isso daí eu me esforço bastante, viu, Elba? E eu fico feliz que gera resultado, que as pessoas veem que eu sou bem didático. Esse é meu talento, galera. Se você me perguntar assim, professor, qual é um talento que você tem? Eu nem vou falar comunicação, viu? Apesar de que ser didático é comunicação. Mas quando as pessoas me perguntam um talento que eu tenho, nem é a comunicação, porque a comunicação eu fui treinando. Mas é a capacidade de ser didático, a capacidade de ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de pegar conceitos, eu gosto de aprender algo, tanto que a minha esposa até fala assim que é engraçado que quando eu vou ler algo, eu já estou pensando em como explicar aquilo para uma pessoa. Toda vez que eu leio qualquer coisa, eu já estou pensando, e se uma pessoa me perguntar sobre isso daqui, como é que eu explico isso daqui? Então, o tempo inteiro, quando eu estou lendo algo, consumindo algo, eu já estou pensando em explicar isso para alguém. Porque o ensinar, o falar para as pessoas, ensinar para as pessoas, está no meu coração, queima no meu coração constantemente a vontade de ensinar algo para as pessoas. Eu tomei a decisão de entrar no desafio de oratória porque fui para um sarau declamar. Olha que legal! Declamar é poesia, não é? Poesia, poema. Muito legal. Bíblica, boa tarde, live legal, parabéns, gente. Obrigado, Bíblica. Como é que eu posso te chamar? Sabe algo muito bom da minha live? É que mesmo que eu não alcance um número absurdo de pessoas do entretenimento, que no entretenimento chega um monte de gente. Mesmo que eu não alcance ainda um número absurdo de pessoas, muitas pessoas, só que o número de pessoas que ficam na minha live é muito interessante, porque a pessoa que chega aqui na minha live, muitas vezes ela fica até o final.
E por quê? Porque ela está aprendendo aqui, ela está desenvolvendo a comunicação, ela faz perguntas, interage, gosta do assunto que eu trago, e isso está evoluindo ela. Então, esse processo de evolução, a pessoa sentir que está evoluindo na vida pessoal, na vida profissional, faz com que ela fique muito. Então, eu tenho uma taxa de retenção muito boa das pessoas que chegam aqui. E o melhor, as pessoas que estão aqui e ficam aqui é gente que quer crescer, é gente que quer evoluir. Então, mesmo que às vezes a minha audiência não seja muito grande, mas ela é extremamente qualificada. E isso que importa. Leandro, Leandro, nome bonito, Leandro. Então pronto, pessoal. Já respondi todo mundo. Daqui a pouco eu vou ter que sair, hein? Hoje eu comecei a live que horas? Eu comecei quase 5 horas aqui. Não, 5 horas nada, foi 4 horas, 4 e meia. Acho que comecei umas 4 e meia a live aqui. Verdade, aqui a gente vai se desenvolvendo a cada live. Pois é. Então acaba que a galera que chega aqui e fica aqui é um pessoal que tem uma capacidade de se desenvolver, um autodesenvolvimento, é uma galera qualificada. E a maioria dessa galera que fica aqui se tornam meus alunos. Seja de mentoria, do workshop, eu tenho um workshop de R$ 37, eu tenho um desafio de R$ 97. A galera que fica na live é uma galera qualificada e eu consigo esses meus alunos também por meio dessas lives. Isso é muito bom. Mas um dia vai ter muita gente também, viu? Boa noite, Nívia. Olha, a Nívia entrando agora. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí, vão fazendo a pergunta de vocês. Se bem que eu já vou sair daqui a pouco, não sei se eu vou conseguir responder tudo, tá? Deixa eu só, para quem está entrando agora, eu vou só repetir a frase. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu vou só repetir a frase que eu comecei. Deixa eu ver, eu acho que eu vou lembrar dela aqui. Eu anotei ela por algum ponto. Olha a live que eu a live que eu comecei. Olha como eu comecei a live, prestem bem atenção. Oba, Nívia! Que alegria! Fiz a minha primeira live hoje, palmas! Nívia, parabéns! Parabéns pela sua decisão, fico feliz por você. Ó, também já somos dois, que legal! Galera fazendo a primeira live aí, parabéns para você. Essa decisão é sua, essa conquista é sua, parabéns por isso. Olha como eu comecei essa live e eu vou repetir essa frase para você. Você não pode deixar, prestem bem atenção aqui, galera, prestem bem atenção. Eu comecei essa live com essa frase. O livro que você indicou me ajudou demais. Legal. Eu indiquei esse livro aqui, foi o Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Acredito que foi. É o livro que eu mais indico para a galera aqui que está começando. Isso, pronto. Olha o que eu vou falar agora para você. Você não pode deixar seus sonhos nas mãos dos outros. Escrevam isso para vocês. Você não pode deixar seus sonhos nas mãos dos outros. Quando você não desenvolve a sua comunicação, quando você não se expressa com confiança, quando você não se posiciona, você está deixando os seus sonhos nas mãos das pessoas. Quer um outro baque? Quando você não liga a câmera e aparece, quando você não se expõe em público para vender seus produtos, serviços e suas ideias, quando você não produz conteúdo aqui na internet para botar a cara e aparecer, você está deixando os seus sonhos nas mãos dos outros. Nas mãos de quem, professor? De quem te julga. Nas mãos das pessoas que te criticam. Se a pessoa está te criticando e você não faz algo, você está deixando seu sonho na mão dela. Não faz mais isso, não. Foi tranquilo, precisa começar. Começando, tudo flui. Isso aí, até vendi. Ê! É live de TikTok Shop, Nívia? Ou não? Mas anotem esse ponto. Não coloquem os sonhos de vocês nas mãos das pessoas. E toda vez que você não faz uma live, que você nega oportunidade, que você fica com medo da crítica de alguém, você está deixando seu sonho na mão dessas pessoas. E para a gente fechar essa live aqui, isso aí, ó, TikTok Shop, que legal. Muito, muito bom. E para fechar essa live, que eu vou ter que sair,
Eu quero terminar com uma frase para você. Ela é curta. Ah, tá, quis dizer a primeira vez aqui. Não, tudo bem, Leandro. Seja muito bem-vindo. Já vai me seguindo, porque toda vez que eu aparecer aqui com uma live nova, vai aparecer notificação para você e vai te avisar que eu estou ao vivo. Então já vai seguindo aí. Mas olha o que eu vou falar agora para vocês para a gente fechar essa live que eu vou ter que sair. Confie em você e vai. Simples assim. Confie em você e vai. Você não precisa que outras pessoas confiem em você. Você não precisa que a sua esposa, que seu irmão, sua irmã, sua tia, seus colegas de trabalho, você não precisa de nenhuma dessas pessoas confiarem em você. É você. Confie em você e vai. Tudo bem? Escreveu isso aí pra você? A Nívia já falou, mentalizei isso e fui. Pronto. Legal. Confia em você e vai. Tá vendo o que eu tô dizendo aqui? Confia, eu não tô dizendo assim, sinta 100% de coragem. Eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo pra você ter coragem. Tenha coragem e vá. Não. Muitas vezes você vai com medo. E coragem, na verdade, não é ausência de medo, viu, galera? Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir apesar do medo. Confie em você e vai. Fechado assim? Ah, um outro ponto. É porque uma coisa tá ligada à outra aqui. Eu tô sentindo vontade de falar isso, eu vou falar. Ó, eu já estou querendo fazer a segunda. Pois faça, Nívia. Faça. Se já tá no coração, faz agora. Não tem problema não. Tá com tempo? Tá com tempo de fazer? Vai lá e faz. Eu sou desse jeito, viu? Se tá no coração da pessoa, ah, professor, tô ansiosa já para fazer mais uma. Vai lá, tá com energia? Tá com tempo? Dá para fazer? Vai lá fazer. Outra aqui. Confie em você e vai. E essa daqui vai impulsionar o confia em você e vai. Queira gerar valor na vida das pessoas. Queira gerar valor na vida das pessoas. Isso é comunicação. Comunicação é gerar valor na vida das pessoas. Eu sinto que neste exato momento que eu estou aqui falando com você, nessa live, eu estou gerando valor para você. Gerando valor para você é consequência eu começar a sentir autoconfiança em mim mesmo. Confie em você e vai. E queira gerar valor na vida das pessoas. Fechado? Tô indo lá, galera. Beijão para vocês, um abração, beijo no coração e até mais. Fui. Ah, e quem quiser entrar no meu desafio, não perde tempo não. Clica agora no link da bio. E